Romanos 10, 8 e 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu me lembro que na minha igreja, quando jovem, nós pregávamos um evangelho anticatólico, herança dos primeiros missionários protestantes que vieram para o Brasil, pregando um evangelho anticatólico, contra os católicos. Quantas vezes saí de madrugada distribuindo boletins que o nosso pastor escrevia contra Maria. Depois de tempos, passamos a pregar o evangelho de ofertas. E ainda muitas igrejas evangélicas continuam pregando o evangelho de oferta. O evangelho realmente tem muitas ofertas, mas o evangelho não é somente oferta, também é demanda, é exigência de obediência, de sujeição ao Senhor. E no nosso ministério, com os exemplos de nossas coberturas espirituais, hoje estamos pregando o evangelho do reino de Deus. Eu não vou pregar hoje esse evangelho, mas vou dar alguns exemplos em cima desse texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus é o Senhor. E se confessarmos Jesus como Senhor, nós estamos afirmando que Jesus é o nosso chefe, que Jesus é o nosso dono, que Jesus é o nosso amo, e que nós somos os seus servos, os seus escravos. Ele também é o nosso patrão, o nosso proprietário, e que nós somos do Senhor Jesus, pertencemos a Ele. E ainda mais, Senhor significa soberano, aquele que está sobre tudo. Nada escapa do seu controle. Jesus é, de fato, a nossa máxima autoridade. Paulo é um exemplo. Quando ainda Saulo, caindo ao chão na estrada de Damasco, que ia em direção para perseguir os cristãos e prendê-los, quando subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, disse: quem és tu, Senhor? Disse isto no instante da sua conversão ali, caído no chão. Que queres que eu faça, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu: levanta-te e entra na cidade. E Saulo obedeceu, sujeitando-se à ordem do Senhor Jesus. E na cidade, Ananias foi e impôs-lhe as mãos, abençoando, curando da sua cegueira, porque
havia ficado cego na sua caída e abençoando para que recebesse o Espírito Santo. E 3 dias depois, Saulo se levanta e se apresenta a Ananias para ser batizado. Eu estou me lembrando do presidente da Igreja Presbiteriana Independente, que certa época me convidava para pregar em muitas igrejas que ele presidia, para mostrar que o batismo é imediatamente após a conversão. Na Bíblia, o que mais demorou a ser batizado depois de convertido foi Paulo, 3 dias depois. E é preciso, então, meus, entender que o reino de Deus está à mão. O reino de Deus chegou. Não é mais apenas uma esperança, como a gente tinha, achando que o reino só seria estabelecido no céu. É uma absoluta realidade na pessoa do Rei e Senhor Jesus. Todas as pessoas, hoje e sempre, estão diante de uma decisão: entrar no reino de Deus ou permanecer fora dele. E como entrar? E reconhecendo a voz de Cristo e se sujeitando à sua palavra. Mostremos com exemplos. O reino de Deus começou a ser pregado com João Batista. E ele dizia aos que batizavam por arrependimento que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus chegou a ele para ser batizado e recebeu o Espírito. E João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus. Estava ali Jesus, o rei. Aí Jesus começa o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está em Mateus 4, 16 e 17. Lá diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está à mão. Como entrar nesse reino dos céus? Subordinando-se, sujeitando-se à autoridade do rei. Cristo enfrentava os homens com a sua própria autoridade. Sujeitem-se a mim, dizia ele, ou não. Reconheçam-me como Senhor de suas vidas, ou não. Vejamos alguns exemplos para entendermos melhor o que é o reino de Deus, para onde nós nos convertemos, nos arrependemos e confessamos Jesus como Senhor, como dono, como nosso chefe máximo, como nosso proprietário.
Primeiro exemplo, Simão e André. Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Os dois, ao sentirem-se observados, levantam a vista e deparam-se com o olhar de Jesus sobre eles. E quando os olhares se cruzaram, Cristo lhes dá uma ordem com toda a sua autoridade: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. O povo devia arrepender-se porque o reino de Deus se aproximava na pessoa de Jesus Cristo. Arrependam-se. Façam uma mudança radical na vida como um todo. Pescadores de homens, evangelistas. Evangelização estava no âmago do chamado de Jesus aos seus discípulos. Sigam-me. O chamado de Jesus é específico e exige resposta de dedicação total. Não são só as boas ofertas que Ele tem para nos dar, mas são também muitas exigências sérias que devemos cumprir. Pedro e André não entenderam absolutamente nada. Ser pescadores de homens? Mas diante de uma ordem e da autoridade de Jesus, o que se faz com essa ordem e com essa autoridade? Bem, ou obedecemos ou não. Não há outra alternativa. Pedro poderia ter reagido assim: mas esse aí, quem é esse? O que ele pretende de mim? Eu nunca recebi ordem de ninguém. Eu sou dono da minha vida. E até agora não recebi ordem. Por que eu tenho que receber desse que eu nem sei quem é? No entanto, não foi essa a atitude de Pedro. Ele entendeu que devia deixar o que estava fazendo e obedecer, e seguir Jesus. O que isso significa para eles? Obediência. Agora, daqui para frente, Jesus é quem manda em nossas vidas. Cristo passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso chefe máximo. Mateus agora é um exemplo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Está em Mateus 9:9. Mateus era um publicano, isto é, um cobrador de impostos. Era desprezado e odiado pelos judeus, porque cobrava impostos para os romanos, que os dominavam. Obtinha muito lucro pelas altas taxas que cobrava, mais ou menos como hoje aí os políticos. Cristo se detém diante de Mateus e ele se surpreende, porque ele está trabalhando, o guichê está aberto, é hora do expediente.
E eis que Jesus olhava-o com ternura e firmeza, e não lhe disse: você tem que saber 4 coisas antes de me seguir. Primeira, que Deus é amor. Segundo, que você é um pecador. Terceiro, que eu vou morrer pelos seus pecados. Quarto, se me reconhecer como seu salvador, será salvo. Não disse nada disso. Esse evangelho aí, que ainda está sendo pregado por aí. Não, Cristo pronuncia uma só palavra: siga-me. Mas coloque-se por um momento, você aí e eu, no lugar de Mateus. Você está trabalhando, alguém para na sua frente e com a autoridade absoluta lhe diz: siga-me. Mas o que significa isso? O que esse homem quer de mim? Seria inevitável um certo desconforto diante de uma situação como essa. Mateus pensa, reflete, a palavra de Jesus ressoa no seu interior: siga-me, siga-me. Por que segui-lo? Para quê? Mateus pensa: quem sabe depois do expediente eu poderia segui-lo. Mas não pode, pois ele houve uma ordem. Não se pode colocar condições diante de uma ordem. Nem questionar, nem perguntar nada. Mateus deve seguir Jesus ou não. Há uma luta dentro dele. Mateus se põe de pé, guarda os papéis, fecha o seu guichê e segue a Jesus. Isso é tudo. Talvez o seu colega de trabalho tenha lhe dito: ô Mateus, você vai sair do trabalho, como é que fica? Você vai perder o seu emprego tão rendoso? Mateus, você ficou maluco? Você vai seguir esse homem? Mateus responde: sim. Agora ele passa a ser o meu chefe. Agora ele é quem manda em mim. Mateus, você enlouqueceu? Sim, para o mundo é uma loucura seguir a Jesus. Mas para quem crê e obedece, quem crê e obedece, é poder de Deus. E podemos resumir essa experiência desta maneira: até este momento, Mateus mandava em sua vida. De agora em diante, manda Cristo Jesus. De hora em diante, toda a sua vida está à disposição de Cristo. Essa é, irmãos, a essência da conversão para sermos salvos. Outro exemplo, final. Zaqueu. Entrando em Jericó, eu estou me lembrando bem que eu estive ali em Jericó, nessa rua, tirando foto de uma árvore chamada sicômoro. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver como era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de ver Jesus,
porque por ali havia de passar. E ali vem Jesus, rodeado de muita gente. E Zaqueu vai ficando ansioso. Agora eu vou vê-lo. Agora eu aqui de camarote, ninguém me vendo, só eu. E ele foi ficando nervoso com a chegada cada vez mais perto de Zaqueu, da árvore em que ele estava trepado. E ninguém vai me ver. E de repente Jesus para bem ali debaixo da árvore. E Jesus olha para cima. E você sabe quando alguém olha para cima no grupo, todos olham. Todos olharam para cima. Que vergonha, um homem importante como Zaqueu trepado numa árvore. Cristo lhe diz: Zaqueu. E ele pensa: mas como é que ele sabe meu nome? Aumenta a sua expectativa. E ele continua escutando. E Jesus diz: desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Jesus não lhe diz: Zaqueu, você pode me receber hoje na sua casa? Não, não disse. Ele dá uma ordem a Zaqueu: desce depressa, desce. E pronto. Pois me convém ficar na tua casa hoje. Que coisa! O Zaqueu pensou. Eu não o convidei para vir à minha casa. A casa é minha. E ele dá uma ordem para eu descer e ainda descer depressa. Zaqueu ainda está em cima da árvore, porém, está muito mais diante da porta do reino de Deus. Não consegue dizer nada. E logo obedece e se sujeita a Cristo. Desce ele então da árvore e vai correndo para casa. Chega lá, a mulher fala: Zaqueu, o que foi? Pergunta a mulher alarmada: não, querida, é rápido. Você precisa arrumar a casa, preparar algo para servir à mesa. Rápido, que Jesus veio à nossa casa. Ô Zaqueu, pergunta a mulher alarmada: mas quem é que está vindo? Jesus. Quem? Jesus. E você o convidou? Não, eu não convidei, ele mesmo se convidou. Mas Zaqueu pergunta à mulher: quem, ou melhor, pergunta a mulher a Zaqueu: quem manda nessa casa? E ele responde: até hoje fui eu, Zaqueu. Mas de hoje em diante é Jesus quem manda nessa casa. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. E sentado à mesa com Cristo, Zaqueu coloca-se de pé e diz ao Senhor Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei, eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais, que era a lei da época. Mas o que foi que aconteceu com Zaqueu?
Ele, irmãos, se arrependeu de todo o erro que havia cometido, e agora Jesus é quem manda nele. Cristo então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, pela fé que manifestou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, eu pus aqui até no finalzinho do meu sermão duas bolas aqui. Uma é Satanás, reino das trevas. Quem está nesse reino, chamado de império das trevas, faz o que quer. E todos os que nascem nesse reino, nesse império das trevas. Todos. E fazem o que querem. Eles é que mandam em si mesmos. Na outra bola eu pus Cristo, o reino da luz. Quem governa é Cristo. Quem está nesse reino faz o que Deus quer. Não faz mais o que quer, mas faz aquilo que Deus, a vontade de Deus. Eu pus aqui no final, para que você se lembre de um versículo que eu também escrevi aqui à mão, hoje de manhã. Ele nos libertou do império das trevas. Quer dizer, todos nós fazíamos parte do império das trevas. Ao admitirmos Jesus como Senhor e confessá-lo como Senhor das nossas vidas, eu até cheguei a escrever várias mensagens. Jesus é Senhor também do meu lar. Porque no meu lar, a minha esposa está sujeita ao seu marido, que é o cabeça. E eu, como marido e esposo, passei a amá-la como ninguém. Como pai, procurei não irritar meus dois filhos, o Bilão e o Ed. E eles, como filhos, sempre procuraram honrar o seu pai. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, eu estando no império das trevas, diz a palavra em Colossenses 1,13, nós estamos no império das trevas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Esse é o Evangelho do reino de Deus. Se você confessar a Jesus como Senhor, como dono, como teu proprietário, como teu amo, você se transformando em servo, em escravo dele, o chefe máximo da tua vida, você crendo também que o Pai o ressuscitou, está salvo, entrou para o reino. Não é esse negócio de ofertar, como a gente fazia. Jesus está lá fora, está batendo no teu coração. Se você abrir, ele entra e come com você. Isso não é evangelho do reino. Jesus tinha sido posto fora da igreja, porque todo mundo que era convertido ali fazia o que queria. Jesus saiu. E agora ele está batendo a igreja para dizer que ele está fora. Se ele está fora de você, ele não vai ficar oferecendo dádivas aí para você. Você vem para o reino que você vai ser curado,
Tudo isso é verdade na Bíblia, mas não é isso só. O Senhor está dizendo: siga-me. Com autoridade e ternura, está dizendo a você: siga-me. Não explica nada. Você vai seguir ou não. E eu não vou fazer aquele apelo que a gente fazia: levanta a mão, se você quiser aceitar Jesus. Ninguém tem condições de aceitar Jesus. Jesus é que nos aceita. Ele que é o Senhor, Ele que é o Rei, Ele que é a autoridade. E se Ele está dizendo hoje para você: siga-me, eu estou falando também para crentes, porque eu fui crente de 10 anos até os 43, tendo Jesus como meu Salvador. Mas só que eu fazia tudo o que eu queria. Jesus é nosso Salvador, mas não pode deixar de entender que nós temos que confessá-lo como Senhor, como dono, como nosso proprietário. Quando eu confessei Jesus como Senhor, as coisas mudaram. E como mudaram? Porque agora em diante, depois de confessar Jesus e confessar com meu coração que Ele foi ressuscitado pelo Pai, eu entendi que no Novo Testamento só tem umas 8 vezes Jesus como Salvador. E tem muito mais de 50 vezes Jesus como nosso Senhor. Se você, como eu, ficou tanto tempo, ou está tanto tempo só com o Salvador, hoje Ele está aqui presente através de mim, está dizendo: siga-me. Ele não vai explicar muito, não. É na autoridade dele, Ele dá uma ordem a você. Você vai seguir ou vai continuar no império das trevas. Eu decidi num ônibus. Quando Ele falou comigo: siga-me. Como teu dono, como Senhor, como Quírios da minha vida. E no tempo de Jesus, o imperador romano era o Senhor, era o Quírios. Todo mundo em Roma se cumprimentava. Quírios, não, o imperador é o Quírios. Em vez de falar bom dia, boa noite. O imperador é o Quírios. Aí apareceram alguns convertidos. Jesus é o Quírios. Jesus é o Quírios. Para a fogueira, para o poste, ou para os leões. Para entrar no reino, terminando, é preciso ser corajoso. Jesus está repetindo hoje aqui: sigam-me. É segui-lo ou não. Se você decidir por Ele, você assina um papelzinho azul que tem lá atrás, para a gente poder visitá-lo. Põe o teu endereço, seu telefone, porque isso não é questão de exibir, de demonstrar, é questão de obediência e de sujeição àquele que te escolheu antes da fundação do mundo e hoje está realizando a vontade dele sobre a tua vida. Renuncie-se a si mesmo, renuncie a sua própria vontade e faça como Pedro e André deixaram as redes, seguiram para ser pescadores de homens, para ser
para serem evangelistas. Faça como Mateus. Estava na repartição pública, cobrando impostos para Roma, e Jesus olha com ternura e autoridade: siga-me. E ele o seguiu. Faça como Zaqueu, um homem importante, rico, na cidade, subiu de terno e tudo, gravata na árvore, ninguém vai me ver. E Jesus chega, olha e diz: Zaqueu, mas como é que ele sabe meu nome? Desce, porque hoje eu vou na tua casa. E a mulher ficou surpresa, porque teve que fazer um almoço ou um jantar para quem não havia sido convidado. Jesus. Agora o dono do seu marido. E espero que ela também, depois que Jesus chegou, ela se tenha renunciado a si mesma para seguir a Jesus. Siga-me. Mesmo você que é crente, se só tem Jesus como Salvador, hoje Ele está dizendo para você: siga-me. Faça de agora em diante a minha vontade, não mais a tua. Em nome de Jesus. Abençoo a todos. Sempre lembrando, para ficar esse apelo de Jesus: siga-me, siga-me, siga-me. Vai seguir ou não? É com você, em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.